Bom, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa quarta reunião, que vai ocorrer lá na semana do dia 10/3 a 14/3. E é LED, resistor e semáforo completo com display. Então, a nossa agenda, a gente vai deixar uns 8 minutos por acolhimento, fundamentando a prática, que a gente vai falar um pouquinho sobre o LED, sobre o resistor, por dentro da aula, falar um pouco mais sobre o semáforo, e o em ação, depois deixamos alguns minutos para o queremos te ouvir, e para concluir. Deixa eu pegar o link do formulário, da presença de vocês. Eu vou estar passando aqui no chat. Então, conforme vocês forem preenchendo, daí só sinalize, por favor. Então, aquele slide, né, que a gente sempre recomenda, que é a questão, né, da participação deles com a câmera aberta. Então, pedir para que eles estejam, né, de acordo com o manual do cursista, com as câmeras abertas, para receberem a frequência. E não só isso, é tão importante, né, para a nossa interação, estar olhando nos olhos de cada um, estar olhando, né, na receptividade de cada um, né, você já vê ali se a pessoa está com dúvida, não está, né, é isso, né, gente? Então, LED, resistor e display. E objetivos: conhecer os conceitos de LED e resistor, reconhecer a resistência elétrica de um resistor, controlar a abertura do semáforo de pedestre através do acionamento de um push-bottom, programar a contagem regressiva para o fechamento do semáforo de pedestres. E aqui a gente vai para o acolhimento, falando sobre o semáforo e a onda verde. Deixa eu pôr ali para rodar. De verde em verde, flui o trânsito em Curitiba. A sincronia dos semáforos deixa a vida dos motoristas um pouco mais tranquila por aqui. Se ele continuar assim, consequências, ele vai bem. Ajuda bastante pegar um verde atrás do outro. Isso, fica bom para todo mundo. Isso que é maravilhoso, né? Em dias de pressa é o melhor cenário. Vai seguindo. Facilita também. O sistema, na verdade, organiza o trânsito de todos os cidadãos. Dos 988 semáforos de pedestre de Curitiba, 566 tem também o botão para acionar, para que o pedestre possa pedir para atravessar. O que não acontece imediatamente, já que os semáforos de pedestres estão sincronizados com todos os sinaleiros de Curitiba.
que tem um sistema de software que você consegue controlar os semáforos online. Então isso ajuda na eficiência do trânsito, mas também a gente precisa ter uma velocidade média da via e os veículos automotores precisam se ajustar a essa velocidade para que você consiga pegar essa onda verde. Então se você for muito rápido ou muito devagar, você não vai acompanhar a onda verde. Então é importante também que o condutor se ajuste a essa velocidade. E está tudo tão organizado que destruir algum deles traz grandes riscos. Essas imagens de celular de um cidadão de Curitiba mostram o caos gerado pelo furto de controladores de semáforos da linha verde, que além do prejuízo de R$650 mil para o município, travou o trânsito da BR. É perigoso, porque quando você não tem essa sincronização, a gente tem ainda uma cultura de excesso de velocidade. Então, os motoristas eles não querem perder tempo. Então, eles acabam acelerando muito para chegar no próximo semáforo, que daí quando ele chega está vermelho. Então, ele tenta compensar essa perda de tempo excedendo a velocidade. E isso traz um risco enorme para ciclistas, pedestres e o trânsito como um todo. De verde em verde, flui o trânsito em Curitiba. A sincronia dos semáforos deixa a vida dos motoristas um pouco mais tranquila por aqui. Se ele continuar assim, consequências, ele vai... Então, uma perguntinha para vocês e para vocês fazerem com os cursistas. Você já conhecia o funcionamento da onda verde? Quais são os requisitos para que os motoristas se beneficiem dessa sincronização dos semáforos? Alguém sabe? Então, vamos lá. Vamos passar aqui para vocês. A onda verde é um sistema de sincronização de semáforos que visa melhorar o fluxo do tráfego em vias urbanas. O objetivo principal é que os veículos trafeguem por vários cruzamentos sem precisar parar repetidamente, desde que mantenham uma velocidade adequada. A velocidade adequada quer dizer assim, a velocidade da via. Isso, Fabiana. Manter a velocidade da via. Se é 40 por hora, então é 40 km por hora. Daí, se conseguir manter esse 40 km por hora, você consegue se beneficiar dessa onda verde. O que mais que eu ia falar sobre isso? E a sincronização é entre os semáforos verde e vermelho, né? Essa sincronia. Então, tá lá pedindo, né, para os cursistas. Adorei dirigir na capital. Conseguiu pegar a onda verde, Fabiana? Eu consegui. Pessoal do interior não tem nem semáforo, né, gente? Então, quando vai para a cidade grande, é uma sensação. Então, eu falei assim, é só seguir a mesma velocidade. A minha filha não estava entendendo. Aí eu fui explicando para ela. Eu falei, filha, agora nós vamos pegar todas verdes, presta atenção. E ela falava, mãe, como você sabe? Aí eu fui explicar, né, que se eu mantivesse a velocidade que estava na placa, eu ia conseguir pegar todos verdes. Aí um ficou vermelho. Aí ela falou, mãe do céu, agora todos vermelhos. Então, assim, foi legal que ela, né, também não tinha passado por isso, mas aqui na cidade pequena a gente não vive isso, né? Então, foi bem legal que agora eu já vou tratar do assunto que eu mesmo tive o prazer de passar na capital. Isso mesmo. E é bem interessante, né? Que nem a cidade pequena é outra história, né? Algumas têm semáforo, outras nem isso têm, né? Então, mas é interessante trazer essa realidade, né, para os cursistas e eles estarem trazendo, discutindo alguma coisa, né, sobre o trânsito, sobre o semáforo com, né, os estudantes deles. Então, esse semáforo, né, ele foi criado no século XIX, né, esse dispositivo, para, né, organizar o tráfego das vias públicas. E a importância que nós tratamos nessa aula é a importância do sincronismo, né? Então, essa aula não, esse encontro.
nosso encontro, ele trata muito disso, né? E na programação a gente tenta colocar esse sincronismo de abrir o semáforo do carro, apertar o botão, o semáforo do carro fecha, abre do pedestre, então ter essa sincronia. Daí também a gente vai tratar sobre o resistor, que é um dispositivo importante no caso, né, do nosso protótipo, que é o semáforo, para limitar o fluxo da corrente, né, que passa pelo circuito elétrico, né, que pode causar danos aos componentes, por exemplo, ao LED. Também vamos simular ali, né, a programação com um contador, né, um painel que vai fazer a contagem regressiva para quando o semáforo de pedestres abrir. O LED, fundamentando a prática. Então, esse momento é importante, porque muitos cursistas vão chegar agora e não sabendo, né, ainda o que é um LED, as características, e nós trabalhamos muito, né, com LEDs, né, na robótica educacional 1, do módulo 1. Quem pegou essa robótica vai trabalhar bastante com semáforos, bastante com LEDs, e também acho que na 2 a gente trabalha um pouco, acho que não estou lembrada. Então, é um diodo emissor de luz. A emissão de luz é oriunda da composição interna e depende da passagem da corrente dos seus terminais, né, do ânodo para o cátodo, conforme a sua polarização. O LED que nós estamos utilizando na Robótica Paraná é o 5 milímetros difuso. E daí está explicando para ele as perninhas dos terminais, né? Que a perninha maior é o ânodo, o positivo. A perninha menor, né? A haste menor é o cátodo, o terminal negativo. E a importância de se atentar na hora de fazer lá o circuito, de colocar, né, o positivo no positivo, o negativo no negativo, a passagem de energia, né, no positivo. Está se atentando lá para estar fazendo o circuito. E aqui, vocês podem ver que a gente trouxe bem resumidinho, né? Porque só a aula de LED e resistor, ela é bem extensa. Mas a gente trouxe, assim, tentando trazer mais resumido, né? Para dar tempo de abranger, né, o semáforo, né? Para mostrar os componentes que a gente vai utilizar, né? Que são os LEDs e os resistores, mas trazendo uma montagem mais factível, uma montagem mais lúdica, né? Que é o semáforo, né? Então, ali a gente está mostrando as tensões, né? Os volts de cada LED. E o interessante é estar falando aqui sobre o resistor, né? Sobre a importância do resistor, que nem se você pega e vai colocar uma tensão de 5 volts num LED vermelho que aguenta 2 volts. O que pode estar gerando, né? O que pode estar ocasionando nisso, se eu não colocar um resistor? Aí inserir esse componente, o resistor, está falando para ele lá a importância do resistor, para limitar o fluxo da corrente, para que tenha o brilho, né, o aproveitamento máximo do brilho do LED, sem causar o dano nesse componente. Em nota de rodapé, também tem como calcular e tudo mais, mas eu acredito que talvez não seja muito foco, a não ser que vocês vejam, não, olha, vai dar um tempo enorme, daí a gente calcula, né, faz os cálculos lá, mostra para eles, né, mostra também a questão das cores do resistor, né, que cada resistor tem uma faixa de cores. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso daqui. E daí,
agora que a gente compreendeu o funcionamento do LED resistor, iremos utilizá-los na prática, através da criação de um protótipo de um semáforo completo com display. Mas antes, vamos recapitular um pouquinho sobre esses componentes. E, claro, lembrando que o resistor não é só aplicado em LEDs, né? Em botões, em outros componentes também que necessitam, né, para que esses componentes não tenham nenhuma sobrecarga, né? Deixa eu ver o word wall aqui. Aí vocês vão fazer um joguinho com eles. Vou estar colocando para vocês. E eu acho que dá para vocês ou pedirem para eles fazerem separado e depois vocês vivenciarem, ou já ir vivenciando junto com eles. Tudo depende do tempo, né? Da gestão do tempo. Então, eu vou começar com vocês. Vou pedir para vocês participarem. Dá um nome a um valor constante antes de o programa ser compilado. Constantes definidas no Arduino não ocupam nenhum espaço de memória, na memória. O que será que é? Define. Correto. É um dispositivo de controle de segurança criado no século XIX, visando auxiliar a organização de tráfego de vias públicas. O que é? Semáforo. Semáforo. É um terminal maior, é o terminal maior de um LED. Qual será que é? Anodo. Certo. Pausa o programa por uma quantidade específica de tempo. Cada segundo equivale a 1000 milissegundos. Delay. Delay. Correto. Porta que deve ser selecionada para conectar os polos negativos dos LEDs. GND. Certo. É o diodo emissor de luz. LED. E o último, necessário... Ah, não, tem dois ainda. Sua utilização para que possa limitar o fluxo da corrente que passa pelo circuito. Resistor. Resistor. E é o terminal menor de um LED. O cátodo. Certinho. Parabéns para nós. E eu fechei a apresentação em vez de mudar. Então, esse joguinho ele é bem interessante, né? E ele aborda bem o tema da aula. Então, ele aborda bem esse tema do encontro, do LED, do resistor, do semáforo. E é bem interessante para quem está começando e para quem quiser, né, aproveitar, levar para os seus estudantes lá. E acho que é bem legal. Até aqui tudo bem, gente? Acho que estou indo rápido demais. Obrigada, Richardson, por ter falado as respostas. O restante ficou quietinho.
quietinho. Hoje era dia do Charson responder. Ah, é por vez. Tá certo, aquele dia foi a Eu Cláudia. não ia falar, mas já descobriram a gente. Vocês vão sorteando, né? Cada vez é um. Tá certo. Vamos lá. E agora a gente vai para nossa programação. Então, lá no slide, a gente recomendou lá na orientação que vocês selecionem grupos para eles fazerem juntos, né? Tudo mais. Mas, não sei vocês, eu acredito que primeiro vocês têm que fazer a explicação para eles, né? Desculpa, gente. Fazer a explicação. Essa foi engraçada, né, Max? Aqui tem gente aqui do lado. Saúde. Ai, ai. Então, trabalhar home office tem nessas coisas, né? Então, daí o que eu estava falando. Então, fazer a explicação primeiro, né, para eles, e depois dividir em grupos, né? E como vai ter gente que já vai estar bem avançado, com certeza, e vai ter gente que vai estar mais, né, iniciando, tentar misturar, né? Não sei se vocês já conseguiram fazer um panorama das turmas de vocês. Ainda não? Já? Tem de tudo. Oi? Tem de tudo? Tem iniciante? E o pessoal mais antigo também? Então vai dar boa. Mas é isso, aproveitar o que cada um sabe, né? A pessoa que sabe muito auxilia quem sabe pouco. É isso, né? Tem que aproveitá-los. Então, vamos lá. Semáforo completo com display. Kit 2021. Eu acho, sim, um pouquinho complicado essa programação, mas aí eu vou pedindo auxílio de vocês, caso alguma coisa, né? Vocês podem ir falando, caso vocês vejam alguma coisa que não ficou muito bem explicado, também vocês podem ajudar, né? Então, implementar um semáforo com um display de 7 segmentos que muda o estado ao pressionar o botão. Durante a travessia, o display realiza uma contagem regressiva. Daí aqui tem o Tinkercad, que daqui a pouco a gente acessa ele. Então, a programação do Kit 2021. Então, tem que lembrar o cursista que existe no kit de robótica, que existe 2 tipos de display do 7 segmento com dígito, que é o ano do comum e o cátodo comum. E que ele vai estar diferenciado ali, né, por aquele código ali embaixo, ali, XXB, XXA. Então, ele pode estar com um ou com outro. Então, tem que lembrar isso, né? E, na hora do código, descomentar de acordo com o seu display. Se você tem um ano do comum, você vai tirar as barrinhas, vai descomentar, e ele vai ficar igual está aqui embaixo, né? Vai ficar... geralmente, ele fica de outra cor. Não sei se em todos, se no online também fica. Ou, se não, ele vai descomentar o cátodo comum. Vai de acordo com o display dele. Aí a gente deixou a figurinha, a imagem, né,
ele estar relembrando na hora dele que ele já fez a montagem, né? Eu não sei se vocês preferem fazer a montagem com eles ou que eles já tenham feito, mas eu acredito que não sei se dá tempo deles fazerem a montagem junto com vocês, né? Então, já avisarem eles uma semana antes, igual alguns de vocês já disseram que fazem, né? De avisar para eles trazerem a montagem pronta. Então, a definição das portas utilizadas, então vai se nomear as portas, né? Então, o botão ficou na porta 2, então lá a porta 2 do botão, aqui. E daí, os LEDs, então o LED vermelho, de pedestre, não, melhor começar pelo verde. Verde de carro, amarelo de carro, vermelho de carro, verde de pedestre e vermelho de pedestre. Então, mostrar para eles e estar relembrando eles as portas 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e a porta 2, que é o do botão. Eu estou falando isso porque depois, para a hora que a gente for fazer a programação, porque tem o do display, né? Então, tem que lembrar que tem as portas do display, com os LEDs dos segmentos do display, e as portas do semáforo, né? Então, por isso que eu estou pausando aqui. Definição da variável aberta ou fechada para carros e pedestres. Então, aqui, o 0, modo aberto para carros, e o modo aberto, ou 1, modo aberto para pedestres. Então, aqui, essa variável. E aqui está mostrando, né, que cada segmento aqui, que são 7 segmentos, né? Cada LEDzinho aqui está numa porta. Então, aqui já tá as portas deles, né? Então, as portas que a gente viu lá, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, que tá lá nessa figura aqui. Então, começa em 7. Então, as portas, cada segmento está ligado a uma porta. A variável matricial que vai ser utilizada é 10 por 7, sendo 10 linhas, que vai até o 9, né? Porque começa em 0, a gente conta desde o começo ali, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então dá 9, mas são 10, né? E aqui 7. Variável matricial 10 por 7. Então, parâmetro booleano desligado, 0, ou ligado, irá acender ou apagar determinado segmento, formando assim os dígitos, ou seja, os números no display. Então, aqui está formando o dígito 0, aqui, porque está ligado todos os unzinhos aqui em 1, né? Menos a parte do meio. Então, ele vai formar o número 0. E assim por diante vai mostrando como que forma os números, mas o que importa é falar para eles que forma os números quando os LEDs ficam ligados. Só que assim, cada display vai agir de uma forma. Esse display aqui, que liga com o parâmetro 1 e desliga com o 0, ele é o display cátodo comum.
o ânodo comum seria o contrário. Em vez de estar esses vários unzinhos aqui, seriam vários zeros aqui e o 1 aqui. Então, seria o contrário. Ele está como... Essa matriz está configurada aqui como ânodo, que liga no 1 e desliga no 0. Mas depois a gente vai ver que só com o código já inverte a matriz, sem precisar fazer duas matrizes, uma só para o ânodo e uma só para o cátodo. Então, aqui só está no cátodo, mas ela no código mesmo vai estar invertendo esse parâmetro de ligar e desligar os LEDs. Então, como eles estão iniciando, então, lembrar a eles estão iniciando, não, vai ter gente que está iniciando, né, agora. Então, lembrar para ele que no setup são feitas as configurações iniciais do programa. E dentro do setup a gente vai pôr ali o pin mode, que é a definição, né, do modo das portas. Se vai ser saída de dados, que é o output, ou entrada de dados, que é o input. Nesse caso aqui, está como saída de dados. E foi colocado um loop chamado for dentro do void setup. Foi criada uma variável do tipo inteira, denominada como i, colocada 0, e i menor ou igual a 13, que são as 13 portas digitais. Então, incrementa. Então, esse for vai fazer incrementar de 1 em 1, vai fazer incrementar de 1 em 1, que todas as portas sejam configuradas como saídas. Então, todas as portas lá do display, as portas dos LEDs do semáforo, e inclusive a porta do botão foi configurada aqui como saída. Mas daí tem a questão do botão. O botão, ele não é um atuador, né? Ele é um sensor, né? Então ele não pode ser configurado como saída, ele tem que ser configurado como entrada. Mas lá ele foi configurado como saída. E por isso necessita que dessa vez ele seja configurado como input, entrada. Então, o botão precisará ser configurado também, novamente. E daí aqui é o ataque interrupt. Ativa a função de interrupção no pino que o botão está conectado. Então, aqui, o botão, que é o pino 2. A função botão acionado, que é quando apertar, né, o botão, vai ocorrer a interrupção do semáforo de carros e vai abrir para a travessia de pedestres. Vai trocar o modo da função para a travessia. E o modo change faz com que a interrupção seja acionada quando e sempre que o estado do pino mudar. Prosseguindo. Ainda nós estamos falando aqui, só para voltar um pouco. Agora, a gente vai falar aqui das portas do display, né? Então, se o modelo for ânodo comum, vai também ter um loopzinho aqui. E as portas de 7 a 13
né? I igual a 7, I menor ou igual a 13. Então, a todas essas portas de 7 a 13, as portas do display, vão estar no estado high, que é desligado. Por quê? Porque o ânodo comum ele é o contrário do cátodo, né? Então, o ânodo é desligado. O high significa desligado, o 1 significa desligado. E o low significa ligado, 1 significa 0 significa ligado. E o cátodo comum, que segue a lógica que a gente diz como normal, né? Então, ele vai estar aqui se todos... se o modelo for ânodo comum, vai iniciar desligado. Então, vai fazer essa varredura nas portas de 7 a 13, né? Vai colocar todas em parâmetro high, para que o display, quando for ligado, ele fique com os segmentos desligados. Daí, no loop, aqui está mostrando os switch case, né? O caso, primeiro caso ali. Caso o botão não for pressionado, mantenha o semáforo aberto para carros, chamando a função carros. Daí o break, encerra o caso. E o caso 1, que é caso o botão seja pressionado, entrará no modo de travessia, chamando a função travessia. E encerra o caso. E o void, botão acionado, modo 1, que no caso seria quando o botão for acionado, entra no modo de travessia. Essa é a função criada, né? Void, botão acionado. Deixa eu só deixar aqui no silencioso no celular. Aí vamos para o void caos. Daí você vai estar lá explicando para eles, né? Que quando tiver essas funções aqui, né? Vai manter o semáforo aberto para carros. Então, o verde está high, está ligado, então está verde. O vermelho do pedestre está high, também está ligado, porque se o verde do carro está passando, o vermelho do pedestre tem que estar ligado. E o vermelho do carro está low, que está apagado. Aqui, aquela função de desliga o display. Por quê? Porque o display não vai estar funcionando enquanto o carro estiver aberto, né? Então, o display vai estar ali sem função alguma. Então, aqui, todas as portas do display de 7 a 13, né? Não vão estar ligadas. E se for o outro display, o cátodo comum, a mesma coisa. Low, não vai estar ligado. O display, então, conforme está ali na descrição, desliga o display. Então, quando essa função de carro estiver funcionando, então o semáforo está aberto e o display ainda está desligado, porque o display só vai ligar na hora que for acionado o botão. E o void travessia, outra função. Daí essa é a função que controla o semáforo para a travessia do pedestre. Então, aguarda um segundo para entrar no modo travessia. Aciona o amarelo do semáforo dos carros. O digital white, verde do carro, vai estar em low, conforme a figura, e o amarelo vai estar em high. E o semáforo de pedestres ainda vai estar em high também, ao vermelho, né?
Aciona o vermelho para carros e verde para pedestres. Então, o LED amarelo do carro vai para o low, o vermelho do carro vai para o high, o LED verde do pedestre vai para o verde do pedestre vai para o high e o vermelho do pedestre para o low. Então, conforme a figurinha também. E daí, depois, né, aqui, né, a gente está ainda no modo travessia, né, que quando o botão for acionado, né. Quando o botão for acionado, aguarda um segundo para começar e daí vai. Então, ainda a gente está no modo travessia. E daí que vai ocorrer a questão da contagem, né? No loop, é criado o contador, a variável contador, que começa em 9. 9 é maior ou igual a 0. Se for maior ou igual a 0, então diminua. Então, vai diminuindo de 1 em 1. Essa função aqui, liga display de 7 segmentos do contador, ainda não foi criada nesse trecho aqui, ela é criada mais abaixo, mas vai ser, né, ela serve para ligar o display e começar a fazer essa contagem. Aí o if, se o contador for menor ou igual a 6, ele vai fazer o quê? Então, o LED verde do pedestre vai desligar. Então, o pedestre está ligado, né? O verdinho do pedestre. O pedestre estava passando, ligou. Mas daí, quando chega em 6, 9, 8, 7, 6, aí vai pro vermelhinho, que vai piscar, para avisar o pedestre que o tempo dele de travessia está acabando. Então, começa a piscar o LED vermelho. E a função que faz, no caso, a variável que faz piscar é essa aqui, com o LED e o símbolo de exclamação. Então, aqui, tudo aqui está falando sobre, desde que começou, né, sobre a voz de travessia, ligando os LEDs, e depois ligando os LEDs do contador, do display, né? E aqui, ele vai dar mais detalhes sobre o display. Ele vai ser feito uma função liga segmentos do display. Então, essa função agora foi criada, então a função já estava lá em cima, né? Só que não tinha sido criada ainda lá em cima, mas foi criada no decorrer do código. Então, ela precisa do parâmetro de um tipo inteiro, dígito, que vai ser pego do número contador, que é aquele que a gente viu, de 9 igual a 0. Daí, aqui o loop, ele vai fazer a varredura do 0 ao 6 dos segmentos. Agora, aqui está falando de segmentos. Ou seja, dos 7 segmentos desse display. Então, é aqui que está fazendo a contagem dos segmentos. Então, o contador de segmentos
Se ele for menor ou igual a 6, então acrescente. Então, ele vai, né? Lembra que a matriz é de 10 por 7, né? Só que a gente nunca começa falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente começa falando nas colunas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que está até o 6. Tá. Linha e coluna, digital white, opino, display 7 segmentos, que é o que a gente já viu ali, contador de segmentos. Então, esse aqui vai ser o quê? Se o modelo for ano do comum, então vai inverter, ó, o estado booleano com a exclamação. Essa exclamaçãozinha aqui do código. Em vez de ser 0 low e 1 high, será low. Esse aqui é a nossa matriz, né? Então, é o display de 7 segmentos e como ele se comporta acendendo aqueles LEDs lá na matriz. Então, tá bem pequenininho aqui, nem dá para ver. E lembra que a matriz, ela tá acesa como cátodo, né? Mas, se eu quero trabalhar com ânodo, daí como que vai ocorrer? Só com essa exclamação, ela faz a troca. Não sei se é o termo falar troca. Então, ele... Ela faz a inversão, né? Desculpa, Michele. Isso, Richard. É o operador de diferente, né? Ele inverte tudo que tá. Se é sim, vira não, ou se é 0, vira 1. Isso, obrigada. É bem isso que eu quis dizer, só que eu não sabia o termo. E daí aqui é o pino, né? O pino mais é de 7. Aqui o 7 começa no 7. E os pinos, a varredura que ele faz dos pinos do 7 a 13, que é aqui o digital white, é esse pino do 7 a 13. O display 7 segmento dígito, mais o contador dos segmentos. E um delay. E o else tá ali também, né? Se não for o ânodo, vai ser o cátodo. Ficou muito... Deu para entender, gente? Que bom. Vocês têm alguma... que vocês queiram recomendar alguma coisa desse código? Se quiserem falar, recomendação um para o outro. Pode falar, Fabi. Então, pelo que eu percebi aqui, ele utilizou a criação de funções, que é um conteúdo que vem anterior a essa reunião. Eu acredito que quem tem terceiro ano, né, ele vai passar pelas aulas de funções, que acho que é a segunda, lá no RCO. Então, eu acho que, assim, era bom fazer uma abordagem antes de ir para a programação em si, do display, do semáforo, fazer com eles, né, uma retomada de como que cria uma função, né, quais os principais tipos de função que a gente tem, né, igual foi realizado lá no módulo, aliás, ano passado, que a gente teve uma aula específica de função, mas aí não exatamente a aula, mas fazer uma retomada para relembrar eles o porquê que está aparecendo ali o void carros, né, o void travessia, foram criadas, né, essas funções. Eu acho que era bom relembrar eles, né, especificamente a respeito disso. Também acho, Fabi. Né? É bem importante. A gente não pôs porque não caberia mesmo. Mas eu acho importante. Se vocês quiserem que a gente disponibilize aquele material para vocês, eu acho que a gente tem ainda. Tá. Deixa eu mostrar o... Pode falar, Fabi.
eu falei que eu mandei um joinha aqui, já nem precisou falar, mas eu tenho nos arquivos aqui, eu só teria que procurar, mas assim, a respeito de quem não teve ano passado, talvez tenha acesso, né, a esse material. Foi bem legal, e eu acho que vale a pena dar uma lida, pelo menos para estar retomando com os professores. Tá. Uhum. Eu vou repassar para vocês. E a gente não passou porque a gente faz uma contagem assim, sabe? A gente tira as primeiras aulas, porque sabe que eles já tiveram, né? Mas, claro, quem não está chegando agora, por mais que tenha o material lá, não precisa de alguém explicando, né? Seria bom mesmo. Deixa eu ver o circuito aqui. Então, vocês podem estar mostrando para eles no Tinkercad até a atividade, se eles não tiverem o kit, né? Vocês podem estar pedindo para eles fazerem no Tinkercad, atividade em grupo, como vocês acharem melhor, né? Então, tá aqui o display, vamos iniciar a simulação. Tá ali o verdinho para cabos aberto e o vermelho para pedestres aberto. Vamos apertar o botão. Esperou. Aqui parece que esperou mais que um segundo. Daí. Ué? Vou apertar de novo. No simulador, às vezes demora mais por causa do tempo do simulador, né? Ah, tá. A internet daí faz. Parece que não deu tempo, mas ele tá devagar. Tá devagar mesmo. Olha aí, ó. Então é isso. Vou apertar de novo. Foi para o amarelo, o vermelho, verde e vermelho piscando. Tá, deixa eu fechar. E aqui o semáforo completo com display kit 2023. Aqui a montagem, né? Uma coisa interessante é que, assim, aqui na montagem já está tudo corretinho, né? As portas já estão adequadas, tudo certo. Mas como vai ter gente que está começando, era interessante vocês falarem sobre o probleminha que veio esse semáforo, né? Que deixa eu ver se eu consigo partilhar essa. Ih, eu vou ter que compartilhar de outra forma. Deixa eu ver. Compartilhar minha tela inteira. Dá para ver, né? Sim. Sim. Então, o que tem que mostrar para eles é isso, que o LED 3, o LED 2, o LED 1, o LED 4, o LED 5, eles não estão nessa ordem como está aqui, né? Ela tá como o GND, daí esse primeiro pino LED verde, segundo pino LED amarelo, terceiro pino LED vermelho, quarto pino LED verde, quinto pino LED vermelho. Essa é a ordem do produto que veio, né? Não está conforme está indicado aqui. Então, é interessante vocês estarem falando isso para eles. Principalmente para quem, né, está chegando agora e talvez vai lá querer fazer algum projeto diferente, montar e não vai conseguir por causa das portas estarem trocadas. Deixa eu ver aqui. Parei de compartilhar. Compartilhar novamente.
O Ailson não tem o kit 2023. Tá. Eu vou colocar lá no WhatsApp, tá bom? Daqui a pouco eu coloco. Então, aqui a montagem, né? Então, só encaixar e vai dar tudo certinho. E inclui a biblioteca, TM 1637 display, para controlar o display de 4 dígitos. Cria variável contador, que será usada para armazenar o tempo restante da travessia. Define os pinos analógicos A4 e A5 para comunicação com o display. Então, CLK e o DIO. E aqui a definição das portas, né? 13, 12, 11, 10 e 9. E define a porta do botão, que vai ser a porta 2. Vai criar o objeto de controle e vai estabelecer junto ali as portas como parâmetro, as portas de comunicação, que foram já configuradas e definidas ali anteriormente. Aqui vai ajustar a intensidade do brilho. No caso, está em 15, então está o brilho máximo. Aqui vai limpar o display. E no Pin Mode vai pôr um modo da porta, se ele é saída de dados ou entrada de dados. Então, como o botão é um sensor, né, ele é entrada de dados. E pull-up, porque nessa programação, né, nesta montagem, a gente não colocou o resistor, né? Então, a gente vai utilizar o resistor ali do Arduino. Então, configuro o pino botão como entrada com o resistor interno do Arduino ativado, o input pull-up. E daí definindo os pinos dos LEDs como saídas, né? Então, coloca ali já os nomes de cada pino e todos lá como saída de dados. No void loop, vai verificar se o botão foi pressionado, nível lógico 0. Se isso for verdadeiro, executa o que estiver dentro das chaves. Então, vai fazer um delayzinho de 2 segundos. E depois vai desligar o LED verde do carro e ligar o LED amarelo de pedestre e aguardar 5 segundos. Aí inicia o contador. A contagem vai até 15. O loop foi esse loop criado aqui, de 0. E o contador é 16. Mais, né? Chuva forte aí, Marcelo. Aqui tá um sol querido. Aqui tá um sol querido de bom. Tá caindo, eu vi que você tá caindo bastante, Marcelo. Acho que é isso. Também, Fabi? Eu acho que aqui chove mais à tarde. Tá esquentando muito. Então, voltando. Se o contador for maior que 5, faça. Então, assim, enquanto tiver lá, esse código é um pouco diferente do outro. Não mostra ali, né? Igual o outro mostrava, né? Menos, e vai diminuindo. Não, esse código ele fala assim:
mas é a mesma lógica, só que é de outra forma. Então, ele fala assim, se tiver maior que 5, então, quando começou em 15, o semáforo ele vai começar com o amarelo desligado, com o vermelho de carros ligado e com o verde de pedestre ligado. Espera aí, estou fazendo confusão. Não. Isso. Liga o LED vermelho dos carros e o LED verde dos pedestres. Desliga o amarelo dos carros e o LED vermelho dos pedestres. Estou falando certo? Agora eu já me perdi. Alguém me ajude. Contador maior que 5. Desliga o amarelo do carro. Verde. Deixa eu ver. Tá certo. Agora deu para entender. É isso mesmo. Então, aqui a gente já está falando do contador, né? Então, a gente está falando do display. Então, o display foi acionado. Se o display foi acionado, vai passar alguns segundinhos e vai ficar amarelo dos carros, vai ficar vermelho para o carro, porque vai fechar, vai abrir o verde para o pedestre, e o vermelho do pedestre vai estar ainda desligado. Isso enquanto o tempo for maior que 5, 15, 14, até chegar no 5. Chegando no 5, daí muda, né? Daí faz aquela outra questão, que vai ser piscar. Então, se não, vai ocorrer o quê? Verde do pedestre vai ficar desligado. Então, vai desligar nesses últimos 5 segundos. E vai ocorrer o quê? Esse Fmod contador, ele vai dividir o contador, o número que tiver o contador, a partir do 5 por 2. Se ele der par, ele vai ficar, o LED vai ficar, tipo, ligado. Se ele der ímpar, desliga. Se ele der par, liga. Se ele der ímpar, desliga. Então, vamos supor, 5, liga. 4, desliga. 3, liga. 2, desliga. 1, liga. Então, vai fazer aquele sistema de piscar. Então, é isso que está dizendo aqui. Eu estava confundindo, mas é isso que está dizendo aqui. Então, o contador de 6 a 10, enquanto tiver de 15 a 6, né, vai estar o verde do pedestre, vai estar ligado. Depois que vai para o 5, começa o vermelho do pedestre piscar. Deu para entender, gente? Ai, que bom. E exibe o valor aqui, como que mostra o contador, o display lá. Então, não vai mostrar os números decimais, os zeros à esquerda, ele mostra sem o zero. Eu deveria ter posto uma imagem. Decrementa o contador, aqui, né, que mostra que vai diminuindo os números de 15 a 0, né? O delay e limpa o display. Mas deu para entender, né, que não vai ter os númerozinhos, né, aqui à esquerda, né? Tipo 0, 0, 0, 1, 15. Já vai começar no 15. Entendi isso. Do 14, 1, 12 e assim por diante.
E aqui, o que mais? Deixa eu ver. Computador, limpa o display. Onde estamos? Se o botão não for pressionado, mantenha os LEDs da seguinte forma: verde de carros e vermelho de pedestres, enquanto liga, né, o verde de carro e o vermelho de pedestres, enquanto os outros estão desligados. Então, tá aqui, né, verde 1, amarelo 0, vermelho 0, verde de pedestre 0 e vermelho de pedestre 1, se não for apertado o botão. É isso. Alguma consideração, gente, sobre esse código? Ou alguma sugestão para os colegas? Tudo ok? Que bom. Eu tomei um suador aqui. Deixa eu voltar lá para a página. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. A gente tem 10 minutos, mas a gente vai terminar. Ah, não, ainda tem que preencher, né? Vocês têm que preencher a avaliação da jornada. Da jornada, não. Do encontro. Mas eu queria perguntar uma coisa bem rapidinho. Como que foi o encontro passado? Foi tudo bem? Eles conseguiram fazer os... Você quer dizer nossas turmas de formadores, né? Isso. Foi acolhimento, então como foi acolhimento, foi bem tranquilo, bem sossegado. Ah, eu pensando que era o 2 já. Tá certo. Não, então tá bom. Mas deu para conhecer o povo, tá bom. Sei. Tá. Tá. Pode falar? Não, desculpa, depois no final eu falo. Tá. 2 grupos apresentam sua atividade e compartilham se conseguiram atingir a proposta da atividade. Então, vocês pedem para 2 grupos, né, compartilharem. Referências, tem um encontro aqui do Cleito, que fazia com vocês, que faziam os cursos deles. Então, tem um dos encontros dele, aqui, para quem quiser. Síntese: conhecemos os LEDs e resistores e vimos suas aplicações em um semáforo. Qual dos conteúdos abordados você destaca nessa reunião que auxiliam o estudante na compreensão da atividade realizada? Nossa, que pergunta elaborada. O que vocês acham? É uma pergunta que vocês vão fazer para eles lá. Os conteúdos abordados, eles auxiliam na compreensão da temática? Não? Ligar LED ali, tranquilo, né? Acho que todo mundo consegue fazer esses cursinhos, mesmo os novatos aí, fazer ligar, né? Vamos ligar LED. Então tá. Daí eles, quem fizer os projetinhos, se quiserem marcar a sede Paraná e os formadores em ação, fiquem à vontade. E o formulário da reunião? Então, vou pedir para vocês preencherem, dar aquele feedback que vocês dão sempre. E é isso. Esperar vocês preencherem, daí me sinalize quando tiverem preenchido.
enquanto o pessoal vai preenchendo aí, Michele, só lembrando que semana que vem é feriado, né? Segunda, terça e quarta é feriado, por isso que eu mandei a mensagem ali pro Marcelo, entendeu? Que não vai ter papo formativo, que não vai ter alinhamento, porque é feriado, né? Não vai ter papo formativo. Aí, caso o Marcelo queira fazer, ele não sei se vai fazer ou não, o alinhamento. É que eu não sei se tiver alguma coisa, talvez seja síncrona, né? Às vezes surge alguma coisa para repassar, mas por enquanto nada ainda. É verdade. Tinha esquecido do feriadão. Nosso feriado. Não que o pessoal vai estar tudo lá em Olinda, né? Mas Mas tem uns bloquinhos aí por aí. imagina, bloquinho dos formadores. Micareta. Isso é legal. Pode falar, Fabi. Eu tenho uma pergunta, talvez eu já até saiba a resposta, mas vou vou perguntar. No cronograma, a reunião 3 seria para a semana do feriado. Porém, as minhas turmas todas vão cair no feriado. Será que eu posso seguir, por exemplo, a reunião que deixar para 9? Eu achei que eu tenho muito cursista novo e eles tem uns que não sabem nem que é o Arduino, que é o MBlock, e aí eu acho assim que aquela reunião dos softwares, se a gente deixar para o final, vai ficar uma lacuna, sabe? Ou eu tenho que ir rigidamente e passar para frente mesmo? Estou na mesma situação. Olha, tem que passar para frente, mas você diz assim, tirar um tempo de outra formação? Não, seguir mesmo. Por exemplo, a reunião 3, ela será lá na 9, as minhas turmas. Se diz assim, em vez da reunião 4, ter a reunião 3. Não dá. Não, infelizmente não dá para fazer essa troca. Então tá, então. Nesse caso, eu posso afirmar, já vem certinho o cronograma para a gente, né? Que foi decidido assim, que a gente repetisse. Na verdade, todos os conteúdos não, os componentes vão repetir. Tá bom. Vão fazer a 3 e a 9. Pode falar quem estiver na fila, Claudinha. Mas eu acho que é uma questão que tem que vocês levar também para o pessoal, porque que nem ainda mais no nosso caso aqui de robótica, eu vou ter reunião na quinta, daí eu vou replicar de quinta para segunda e quarta. Até comentei com eles já, se alguém quiser assistir na quinta, mas é óbvio que eles não têm essa disponibilidade, mas que dá uma lacuna muito grande, assim, quando fica esse conteúdo. Então, é uma questão que, por exemplo, mesma coisa na escola. É feriado aquele dia, esse conteúdo que eu ia dar hoje, eu vou dar na próxima semana. Então, é uma coisa que o próprio formadores tem que repensar quando tem esses feriados, para aquelas turmas estarem para frente, sabe? Para a gente ter essa janela dentro para ser trabalhada. Digamos, vocês vão trabalhar 10 encontros. Se a turma não teve nenhum feriado, ela pode ser que ela termine uma semana antes. Se ela tiver feriado, ela termine a aula uma semana depois. Né? Em graduação, a gente trabalha muito nesse estilo. É algo para se levar para os formadores, porque para nós, na robótica, faz falta. Por exemplo, essa aula ali vai fazer muita falta para os novos. Se diz para ter uma flexibilidade de uma turma terminar depois e outra antes. Isso? Até poderia ter. Que nem nesse caso aqui, ó, todas as turmas vão ter feriado. Só que, por exemplo, as turmas dependendo da turma, ela vai ter um feriado lá na frente. Então, ela não vai terminar antes, ou não vai terminar depois. Vão terminar quase que juntos. E se for o caso, poderia terminar depois. Aí você fecharia em 10 reuniões. Diferente o dia que ela vai estar fazendo, a semana que ela vai estar fazendo. Ou teria tipo, uma lacuna, por exemplo, revisão. Revisão é uma opção que a gente poderia excluir. Digamos, usaria essa revisão para fechar as aulas ali que faltaria. Sabe, tem que ver. O problema é assim, que a gente só coloca a revisão, sabe por quê? Por causa que vai ter 40 minutos de feedback, de compartilhamento, né? Tá errado ali, não é revisão. Tá errado. Tá isso errado. Que eu ia falar. É verdade.
É essa aqui invertida, né? Tá, peraí. Deixa. Essa aí tá toda errada, ó. Essa não tem sensor de chuva ali. Não, essa tá toda errada. Desculpa, vou trocar. Essa tá errada. É que assim, gente, a gente foi fazendo desde o ano passado até o início do ano, a gente foi fazendo. Aí, conforme veio as orientações deles, a gente foi mudando, sabe? E daí tem coisa que você esquece de mudar. Mas vamos mudar. Deixa eu pegar um outro cronograma para vocês, bem rapidinho. O que você ia falar, Guido? Não, tanto porque teve um slide ali que estava não com aqueles pontuais ali, episódio 1, episódio 2, 3, tinha um slide que estava escrito, né? Lembra que tinha um slide ali que estava escrito, episódio 1, ele está com o mesmo erro? Dá uma olhadinha, vê se você acha ali. Eu quero... Peraí. É esse, né? Acho que é só esse. Nesse não veio, era só nos anteriores que tinha aqui escrito. Deixa eu pegar um slide antigo não, novo. O último que a gente fez estava certo, né? Que foi o 3, né? Cadê o 3, roteiro 3. Só para mostrar o cronograma para vocês. Eu já vou mudar. Então, esse é o certo. Então, na verdade, nem... por que a gente colocou revisão? Por causa do compartilhamento. E não tem muito tempo, são 40 minutos de compartilhamento. Por isso que a gente coloca a revisão. E o que eu queria falar que é que quem dá aula na segunda-feira, dá o encontro na segunda, não vai ter o software e outras portas digitais, tá? Na 9. Na verdade, ali, quem tem aula na segunda-feira não vai ter compartilhamento feedback. Não, porque dia 21 é feriado ali, e a gente vai ter que subir para software e outras ferramentas, né? Não, daí a gente vai subir o compartilhamento e o feedback para cá. Daí quem tem reunião na segunda-feira não vai ter nem o episódio 3, nem o episódio 9. Né? Porque vai vir para cá o 10. Sim. Então, quem Mas tem... aí Pode falar. Daí qualquer coisa a gente teria que ver como que vai estar a apresentação deles e subir o máximo de apresentação ali para... mas daí ele também no final já não vale mais a pena você fazer a apresentação dos softwares, só se tiver alguma ferramenta diferente ali que a gente for usar. Porque ali já terminou a jornada. Pois a gente queria colocar o work junto, mas já nem sei também. Mas é isso, quem tem na segunda não vai ter a reunião 9, vai ir direto para 10. É isso, gente. Deixa eu parar de partilhar aqui. Já passamos 3 minutinhos. Agradecer a participação de vocês, como sempre, bem generosos, participativos, lembrando as coisas que a gente esquece, ainda bem. Pode falar, Wilson.
Se der uma agilizada no conteúdo desta semana e jogar um pouquinho de software no final, você tem problema? Daí não tem. Eu acho que não tem problema. Quando você consegue E para fazer... falar do pitch é fácil e rápido, né? Então, eu acho que dá sim, né? Dá sim, né, Marcelo? Porque como eles vão estar trabalhando o roteiro certinho, se sobrar tempo. Essa parte do roteiro tem que mandar aí. Então tá. Deixa eu ver. Só que daí só para quem não vai ter, né? Quem vai ter não adianta. Só para vocês que não vão ter na segunda, né? E terça. E terça. E quarta. Isso. E quarta. Tá. Isso. Para quem não vai ter, dá para dar uma pincelada aí. Vamos Essa tirar semana eles fotinho? deviam ter excluído já, né? Eles já deviam ter excluído essa semana. Porque só vai ter reunião na quinta, né? Já, tipo, quando foi feito o calendário, já devia ter deixado essa semana de folga. Teve um ano que teve isso, não teve? Nossa, porque aí é só quinta, né? Quando isso, Claudine? Faz tempo que eu nunca vi isso. Mas dos formadores, eu lembro que dos formadores teve uma vez que não teve. Dos formadores, não da escola. Dos formadores. Tá, gente, eu vou tirar um print, tá? Deixa eu só colar lá. É isso, gente. Obrigada. Bom restante de semana. Bom trabalho. Até mais. Aí. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau.